Alguns pilotos chegaram na Fórmula 1 com tanto hype, tanta expectativa, tanto falatório no entorno de seus nomes, que com o tempo a gente aprendeu a confiar desconfiando deste feedback. São vários os casos e sempre a mesma analogia, dizendo: esse é o próximo Senna, o próximo Verstappen, o próximo Hamilton. O Senna mesmo era o próximo Jim Clark. Talvez tenha ido até um pouco além, não é verdade? Mas a história é sempre a mesma. Um jovem piloto que chegou apavorando nas fórmulas de base, às vezes campeão lá nos Estados Unidos, e quando entrou na Fórmula 1 não correspondeu às expectativas. Alguns, é verdade, foram bem. Outros se deram mal não por culpa deles mesmos, falta de talento e etc. Mas você sabe como é que é? Muita coisa tem que se alinhar, chegar na hora certa, na equipe certa e etc. E aí, sonhos dourados acabaram ficando pelo caminho. E é deles, então, os pilotos que chegaram com a moral lá em cima e decepcionaram, que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Spoiler, tem 2 brasileiros. Antônio Pisoni é por muita gente apelidado de o Jungle Boy, garoto da selva, porque ele é de Manaus. É por muita gente considerado um talento perdido da história da Fórmula 1. Um talento bruto, muita velocidade, que acabou não vingando. Ele fez o começo naturalmente aqui no Brasil, e lembro de ler sobre ele na antiga revista Quatro Rodas, dizendo: tem um cara que vem de Manaus para correr em São Paulo. Ele foi vice-campeão da Fórmula Vauxhall Júnior na Inglaterra. Venceu 5 provas e o campeonato da Fórmula 3 inglesa em 2000. E aí já começou a chamar a atenção de muita gente. Em 2001 ele vence uma prova no campeonato da Fórmula 3000, que era a porta de entrada para a Fórmula 1, fazendo as vezes do que depois foi a GP2 e a Fórmula 2 hoje. E aí em 2002 foi contratado como piloto de testes da Williams, com apoio da Petrobras, numa época em que o piloto de testes efetivamente testava milhares de quilômetros. É anunciado então como titular pela Jaguar, ao lado de Mark Webber, uma equipe que pertencia na época à gigante Ford, fazendo as vezes de divisão esportiva, que nunca exatamente deu certo, e quando ele chega por lá, quem o havia trazido? Niki Lauda já estava de saída. E aí o resultado foi uma demissão precoce. Ele disputa 11 provas no campeonato de 2002 até ser substituído por Justin Wilson. Das 11 corridas que disputou, foram 5 abandonos, e um 13º, um 14º e um nono, 3 décimos, um 13º e um 14º como resultados. Ele volta então para as asas da Williams, continua testando e faria substituições pela equipe de Sir Frank. Em 2004, 4 provas, 3 delas pontuando, 3 sétimos lugares e 1 abandono. E em 2005, último ano da Williams BMW, nesse ano inclusive ele bateu na trave para ser titular, ficando até o final num vestibular, ele contra Nick Heidfeld, que aparecerá nessa lista. No fim do ano ele faz as últimas 5 provas, estreando na Itália com o 7º lugar e depois faz um 15º na Bélgica, abandona no Brasil e no Japão e fica em 13º na China. Seria essa sua passagem pela Fórmula 1, para muitos não correspondendo a tudo aquilo que se esperava, dado o talento bruto que ele mostrou nas categorias de base. E há uma passagem engraçada da passagem de Pisoni pela Fórmula 1, antes até dele estrear, capotando um carro de passeio, levando passageiros para dar uma volta num circuito, quando, dizem alguns, freou com um carro de passeio, onde ele costumava frear com o Fórmula 1. E aí capotou com a diretoria da empresa a bordo. Pra você ver que não é só com o brasileiro que tem esse negócio de um novo Senna, um novo Verstappen, um novo etc. Nick Heidfeld foi campeão da Fórmula 3 alemã em 1997 e vice da Fórmula 3000 internacional. E chegou na Fórmula 1 sendo considerado o novo Schumacher. Teve diversos pódios, disputou 183 grandes prêmios, o que é o suficiente para mostrar que algum talento ele tinha. Afinal de contas, ninguém aposenta na Fórmula 1 por tempo de contribuição, mas nunca venceu nenhuma corrida. E naquela que possivelmente foi a temporada em que teve mais chance de vencer, pela BMW Sauber em 2008, já contei a história da Sauber neste vídeo aqui, no Grande Prêmio da Alemanha,
bateu com o companheiro Robert Kubica, arruinando a participação dos dois carros. Timo Glock foi campeão da GP2 em 2007 em cima de Lucas di Grassi e Kazuki Nakajima, dois que chegaram também na Fórmula 1. Começou em 2004 fazendo apenas 3 provas na Jordan, voltou para trás, foi lá para o GP2, venceu esse campeonato que eu comentei e reapareceu a bordo dos carros da Toyota em 2008 e 2009. Marcou pódio, 3 deles. 2 segundos lugares, um em 2008, um em 2009 e também em 2009 um terceiro, com 2 décimos lugares nestes 2 campeonatos como melhores posições. Depois fez as temporadas de 2010, 11 e 12 por equipes muito fracas, a bordo dos carros sofríveis da que foi a Virgin e depois virou Marussia. Mas, não tendo feito muito mais do que isso, e nem tido condições para tanto, teve como seu momento de maior destaque, possivelmente, seu protagonismo acidental na disputa pelo campeonato de 2008, na decisão aqui em Interlagos. Quem não se lembra? Norte-americano, cria da Red Bull, terceiro colocado na GP2 em 2005 e, tendo um sobrenome que na tradução direta é velocidade, Speed, Scott era o sonho de consumo de Bernie Ecclestone para finalmente abrir as portas da América para a Fórmula 1. Não deu certo. Sempre andando na equipe B com esperanças de quem sabe um dia subir para A, a gente já viu esse filme diversas vezes, Speed nunca emplacou e teve seu melhor resultado, 9º lugar no Grande Prêmio da Austrália de 2006. Só que na época o 9º lugar não dava pontos, e sem pontos ele foi até o final, que também não demoraria tanta coisa. Na 10ª etapa do campeonato de 2007, quando corria pela Toro Rosso ao lado de Sebastian Bourdais, ele é substituído por um cara que tinha substituído Robert Kubica na BMW Sauber, um tal de Sebastian Vettel, que é colocado pelo grupo Red Bull no carro, e o resto é história. E Speed ficaria apenas no sobrenome, como sinônimo de velocidade. Quem não gosta de Alessandro Zanardi bom sujeito não é, e ele passou pela Fórmula 1 em 2 momentos distintos na carreira. Primeiro em 1991, substituindo na Jordan. Depois 3 provas com a Minardi em 92, nas 2 ocasiões sem resultados de expressão, e aí aparece em 93 e 94 com uma moribunda Lotus, em que ele conseguiria ainda um 6º lugar. Aqui, em Interlagos, naquela vitória antológica de Senna, 1993. E aí, quando a Lotus fecha, ele vai embora da Fórmula 1 para correr nos Estados Unidos. Recomeça tudo e vence. É terceiro no campeonato da kart de 96 e fatura os títulos de 97 e 98, sempre correndo pela Chip Ganassi. Isso chama a atenção de Frank Williams, que já tinha levado Jacques Villeneuve para a Fórmula 1 e pensa, tá aí outro cara que pode me dar resultados. Mas foi uma tragédia. Zanardi fez a temporada completa de 1999 ao lado de Ralf Schumacher e zerou. Nenhum ponto marcado, muitos abandonos e como melhor resultado fez um 7º, 2 oitavos e um 11º lugar. Ele então voltaria para os Estados Unidos e em 2001 assumiria um carro da Monan. Vinha até no período de adaptação, já tinha feito um 4º lugar, só que aí sofre um acidente tenebroso, perde as 2 pernas e encerraria sua participação nas categorias de Fórmula, mas esse cara é invencível, continuaria correndo de GTs em carros adaptados, venceria provas olímpicas e medalhas, até sofrer outro acidente ciclístico e hoje a gente não sabe exatamente qual é a sua condição de saúde. Outro que veio dos Estados Unidos, na época da kart, com a moral lá em cima, brasileiro, o Cristiano da Mata, mais uma vítima da Toyota. Ele tinha levado o título de 2002 com 7 vitórias e empurrado por um motor Toyota na América, recebeu então um ticket para ir para os Estados Unidos, onde a fabricante japonesa tinha uma equipe que ela tentava colocar de pé. Acontece que toda a moral que da Mata tinha com a gestão japonesa não se refletia na gestão da equipe de Fórmula 1. Ele estreia em 2003, faz a temporada completa, tem alguns resultados. 2 sextos, 2 sétimos com um carro que quebrava bastante, é verdade, e fazia sua 2ª temporada.
Inclusive lidera 17 voltas em Silverstone nesse ano, numa corrida que Barrichello deu um verdadeiro show e venceu. Volta para 2004, consegue ainda um 6º lugar, mas antes do final da temporada é substituído. E para o seu lugar viria outro que poderia estar nessa lista, talvez venha numa próxima, Ricardo Zonta. Anos depois ele já contou isso em diversas entrevistas, encontraria um executivo da Toyota enviado diretamente para encontrar nos Estados Unidos, que diz: nós devemos desculpas a você. Sebastian Bourdais foi vítima de 2 coisas que amassam pilotos ao longo da história: vir da Indy e ainda por cima para a esfera de influência da Red Bull, que a gente sabe o que faz com pilotos. Bourdais era tetracampeão consecutivo da Champ Car, que era a kart, 2004, 2005, 2006 e 2007. Um feito inédito que atraiu a atenção da Red Bull, que o chama, então, para correr na Toro Rosso. Ele faria dupla em 2008 com Sebastian, outro, o Vettel, e ao seu lado correria a temporada inteira de 2008, pontuando apenas 2 vezes, um 7º na estreia na Austrália e outro 7º na Bélgica, voltando para 2009, marcando pontos mais 2 vezes, com 2 8º lugares na Austrália e em Mônaco. E aí, Red Bull, sabe como é que é? Foi substituído no meio do ano de 2009 por alguém que talvez nem valesse a pena, Jaime Alguersuari. Você lembra dele? Não minta. Depois disso, ele seguiria correndo, corre até hoje no Endurance, e apesar do currículo de responsa com que chegou na Fórmula 1, 4 vezes campeão da Champ Car, tinha um título da Fórmula 3000 antes de tudo isso, acabou sendo mais um daqueles que chegou com nome e reputação peso pesado e não conseguiu ir além na Fórmula 1. Campeão da kart em 1999, vencedor das 500 milhas de Indianápolis de 2000 na condição de novato. Calma, veja, àquela altura as categorias estavam separadas e a Indy não fazia parte da kart. Já contei a história da Indy neste vídeo aqui, em caso de dúvida. Montoya foi mais um, sim, que chamou a atenção de Frank Williams, que já tinha levado então Jacques Villeneuve, Alessandro Zanardi e seguia olhando para os Estados Unidos como um lugar onde obter pilotos mais baratos e já formados por mais alguém. Montoya com a Williams é submetido a uma campanha de testes em 2000 para estar pronto para a tarefa de assumir uma Williams BMW ao lado de Ralf Schumacher e apareceria no Brasil em grandessíssimo estilo, pegando ninguém menos do que Michael Schumacher de calças curtas na relargada do Grande Prêmio do Brasil, logo no começo, fazendo uma lindíssima ultrapassagem, com direito a uma espremida no alemão em pleno S do Senna. E não, a gente não pode colocar as imagens aqui. Mas foi lindo, e naquele momento todo mundo pensou, chegou alguém para emparedar o alemão. E é verdade, em alguns momentos Montoya fez, e em vários deles ficava evidente, ele tem a velocidade necessária. Olha só se ele de fato quisesse tanto assim. Mas do mesmo jeito que era fenomenalmente veloz, ele tinha inconstâncias emocionais, se encheu e largou seu contrato com a McLaren no meio da temporada de 2006. Alguns dizem sua relação tinha azedado com Ron Dennis de vez quando sofreu um acidente jogando tênis, que na verdade dizem alguns foi um tombo andando de motocross. Mas no seu dia foi o cara que entre 2001 e 2006, especialmente 2001 e 2005, que deixava Schumacher preocupado e fazia ele pensar 2 vezes antes de entrar numa curva. E se não correspondeu ao hype todo que tinha quando chegou na Fórmula 1, também não dá para dizer que foi um fracasso. Venceu 7 provas, foi ao pódio 13 vezes e fez 12 voltas mais rápidas, tendo como melhores resultados os campeonatos de 2002 e 2003, em que foi 3º lugar nos 2. Michael Andretti era um ponto de tensão na relação entre a Marlboro, Philip Morris e a McLaren. Ron Dennis, obviamente, queria manter o patrocínio milionário que tinha costurado com a fabricante de cigarro e que tinha lhe ajudado a adquirir a McLaren de Ted Meyer, juntando, unindo, fundindo a Project 4, sua equipe de Fórmula 2 e 3, com o time que estava meio moribundo, a McLaren. Ainda vou contar essa história em Equipes que Amamos.
certeza. Pois bem, a Philip Morris pressionava a McLaren e dizia: eu vou colocar esse cara, se não com você, na Ferrari. E sim, Michael chegou a testar pela Ferrari. E Ron Dennis ia se esquivando, colocando como desculpa que ele também estava trazendo alguns pilotos do seu programa de jovens pilotos, Emanuele Pirro, Mika Häkkinen. Mas em algum momento ele teve que ceder à pressão. E em 93, a dupla de titulares anunciada era Michael Andretti e Mika Häkkinen. E o Senna? Já contei a história desta negociação neste vídeo aqui. Michael tinha sido campeão da Indy em 91 e vencido 8 de 17 provas naquele campeonato. Contava com a simpatia também de Bernie Ecclestone, mais uma vez querendo trazer um piloto americano em condições de vencer. E aí, em 93, então, foi anunciado como titular. E sobrou para quem? Para Häkkinen, porque Senna, obviamente, acabou correndo. E Mika Häkkinen, que depois viria a ser um bicampeão mundial, teve que ficar de lado. Mas não por muito tempo, porque Michael cometeu uma série de erros, mostrava lapsos de velocidade, mas também uma ampla ignorância com relação ao que a Fórmula 1 demandava de fato de um piloto. Nunca, por exemplo, e tem um documentário no YouTube, a gente vai colocar uns trechinhos aqui para vocês, sequer cogitou morar na Europa. O que era visto pela McLaren e pelo mundo da Fórmula 1 como um claro sinal de que ele estava subestimando o desafio. Ficava longe da fábrica, aparecia pouco e se perdia nesse trânsito de um lado para o outro do Atlântico. E a famosa uma frase que eu lembro de ter lido na Quatro Rodas, eu tinha 7, 8 anos de idade, de Mário, seu pai, dizendo: não acho que Michael tem que se preocupar com Ayrton Senna, é Senna que tem que se preocupar com Michael. Desnecessário dizer o tamanho do abismo entre realidade e o que eles achavam especificamente nesse particular. Foi um massacre. Senna estava em 93 acima da sua média, que já era muito alta. E para o americano não sobrou absolutamente nada, sofrendo demais com os carros mais avançados tecnologicamente da história. 93, não se esqueça, era o ano da suspensão ativa, controle de tração e até câmbio pré-programado, que trocava de marcha sozinho quando chegava na rotação desejada. E aí, vindo dos Estados Unidos, onde tudo era 100% analógico, penou e no meio do ano espirrou. Mas, como prêmio de consolação, saiu da Fórmula 1 talvez por cima, com um terceiro lugar no Grande Prêmio da Itália, em Monza. Ele voltaria para os Estados Unidos, correria ainda de 94 a 2002, venceria um número gigante de corridas que eu não consigo nem contar aqui, e depois mudaria de lado do balcão, sendo chefe de equipe, a Andretti, que venceu corridas e campeonatos, inclusive Tony Kanaan foi campeão na Indy pela Andretti Green, e tá por aí até hoje arrumando briga com a Fórmula 1, e de uma certa forma até conseguiu o que queria, criando uma 11ª vaga no grid. Jean Alesi é o talento perdido, máximo, o exemplo perfeito da história da Fórmula 1. Não há quem faça uma lista daqueles que poderiam, mas não foram, e não coloque seu nome. Ele foi campeão da Fórmula 3 francesa em 1987 e vice da Fórmula 3000 Internacional em 1989, correndo por uma tal de Jordan. Já contei a história da Jordan neste vídeo aqui. Quando então no Grande Prêmio da França deste mesmo ano é chamado para substituir pela Tyrrell, Michele Alboreto e, de cara, mete um 4º lugar correndo em casa. Aquilo foi o suficiente e a Tyrrell assina com ele para 1990. Ele estreia e na sua primeira corrida como titular, correndo nas ruas de Phoenix, no Arizona, briga pela vitória com a toda poderosa McLaren de um tal de Ayrton Senna. Toma a ultrapassagem, devolve para cima do brasileiro e de repente todo mundo fala: meu Deus, de onde veio esse cara? Foi o suficiente, de repente o mundo inteiro da Fórmula 1 estava na sua cola. Ele assina um contrato para a Williams deixa passar a data necessária para anunciar, ele fica preocupado, percebe no movimento das placas tectônicas que estava sendo feito de trouxa, porque Frank Williams estava tentando trazer Senna e Mansell por uma super equipe e ele, Alesi, ia sobrar. Ele assina então com a Ferrari, que àquela altura em 90 brigava pelo título com a McLaren, parecia fazer sentido, só que a Ferrari em 91 seria uma draga. O caso vai parar nos tribunais, um baita rolo, já fiz vídeo grande, vídeo pequeno, não vou lembrar das capas para colocar aqui para vocês, mas no fim quem sairia perdendo nessa história seria Alesi,
e talvez nós, porque ele claramente tinha braço para ser campeão na Fórmula 1. A Williams veio atrás dele, ele acabou brigando para ficar com a Ferrari. E quem teria o carro invencível em 92 e 93? A Williams. Então, numa realidade paralela perdida na Matrix, Alesi teria sido, de repente, bicampeão mundial de Fórmula 1 ou mais. Outro talento perdido que chegou na Fórmula 1 apavorando, cheio de hype e ficou para a história. No fim, Alesi venceria apenas um grande prêmio do Canadá de 1995, colecionaria pódios, resultados, grandes atuações e grandes trapalhadas, mas não iria além disso, encerrando sua carreira já nos anos 2000. Todos eles grandes pilotos, todos eles com muito braço, todos eles chegaram com um super nome e acabaram não fazendo muito mais do que isso. Há outros, certamente há outros. Eu me lembro de Jarno Trulli chegar na Fórmula 1 em 1997 pela Minardi, sendo chamado pela imprensa italiana de o novo Senna. Ricardo Zonta, que eu comentei mais cedo, é outro que falavam: esse cara fazia chover. Por isso já deixo a caixa de comentários como sugestão para vocês listarem todos aqueles geniozinhos que pareciam iam envergar o cronômetro e acabaram não conseguindo. Comente aqui embaixo. Esqueci de mais alguém? Certamente que sim, falei só de 10. Então podemos fazer uma segunda edição no futuro próximo. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós e mostre pro algoritmo a força da melhor e maior comunidade de Fórmula 1 do Brasil. 3,5 milhões de visualizações por mês, todo mês. Chovendo likes, comentários e hypadas. E temos mais disso do que canais com 10, 15 vezes o nosso número de inscritos, porque vocês são foda. Quando eu peço para deixar o like, um comentário, falar de onde nos assistem ou listar, sugerir esses pilotos, vocês fazem isso. O que mostra para o algoritmo o nosso engajamento e então ele devolve distribuindo o nosso conteúdo na internet afora. É por isso que eu encho o saco e fico pedindo. Para não perder nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático assim que eu publico cada um desses vídeos. Link aqui embaixo na descrição. Por fim, e não menos importante, nossas redes sociais estão passando aqui embaixo, os arrobas, link também na descrição, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Vejo vocês por lá também. Valeu? Então é isso. Aquele abraço.